Seguimos aqui com o RF com você e hoje nós já estamos recebendo aqui no estúdio do RF com você a esteticista Ana Fadigas, que é claro, vai falar sobre estética, sobre tratamentos, mas também vai trazer muita informação que talvez você não saiba. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, tudo bom, Ana? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Que bom, né, que você está aqui. E como eu falei, não só para passar informações aí sobre estética, sobre como ter mais saúde, mas também falar sobre sua história de vida, né? Sim, contar um pouquinho. Contar um pouquinho. A gente já conversou bastante aqui nos bastidores, já tô sabendo muita coisa. Aliás, sua vida dá um livro. Dá. Para as pessoas entenderem melhor, a Ana hoje é essa pessoa linda, não é? Essa mulher linda que tá aqui com a gente. Obrigada. Sempre foi. Mas com uma diferença, você mudou seu estilo de vida, você Sim. emagreceu muito, certo? Você estava acima do peso e daí você resolveu mudar e emagreceu quantos quilos? 55 no total. 55 quilos, é muita coisa, né? Sem Muda bariátrica, sem bariátrica. intervenções cirúrgicas. E é isso que eu quero entender, assim. Primeiro, o que te motivou a essa mudança grande na sua vida? A gente tá vendo fotos aí, olha, do antes e depois. Olha como a Ana realmente mudou muito, né? Sim. Como você emagreceu. Olha, aí tá o menos processo, 40. O processo de emagrecimento da Ana Fadigas, pra gente já ter uma noção aí de como ela teve uma mudança muito grande, né? O que te motivou, Ana? O gatilho, eu acho que foi... eu estava com 28 anos quando eu comecei esse processo, esse estilo de vida. E o gatilho foi que eu percebi que eu não conseguia brincar com a minha filha, né? Eu não conseguia agachar, não conseguia levantar, eu estava muito acima do peso. Eu cheguei a pesar quase 140 quilos, né? Nossa. Então, mesmo eu sendo uma mulher alta, ainda era um sobrepeso que chamava atenção. Então, eu lembro que eu estava num brinquedo, num shopping, e eu não conseguia brincar, não conseguia subir para brincar com a minha filha. Então, eu decidi... Falei, não, eu preciso mudar. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu falei, não, vou mudar amanhã. Não foi na segunda, foi no sábado. E você mudou mesmo? No sábado eu acordei, eu falei assim, é hoje, não vou esperar a segunda, não. Foi no sábado mesmo que eu decidi mudar. Você já se sentia um pouco incomodada e aí a sua filha te motivou ainda mais? Sim. Ou você acha que foi realmente a maternidade? Não, eu preciso estar com mais força, com mais resistência, mais agilidade. Eu sempre tive problemas com peso, né? Mas nesse processo para engravidar, como eu tive que fazer alguns tratamentos hormonais, aconteceu de eu ganhar peso, né? Sim. E aí é o que eu falo, quando a gente é gestante, a gente quer dar comida para gestante, né? A gente acha que, né? E eu vivia comendo, comendo por dois. Eu comia, então eu engordei. Aí ela também veio para ter essa motivação, né? De eu brincar mais com ela, né? Poder ir... A questão da saúde também, né? Do que aconteceu. Eu já estava com 28 anos, o que vai acontecer se eu continuar assim? Né? Você estava tendo alguns problemas de saúde já? Alguma coisa que tava... joelho, né? Sim. Colesterol um pouquinho alto. Depois da gravidez ainda dá uma atenuada, né? Isso. E diabetes, aí, como é que foi? Já vem de uma família, de histórico, então a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, é uma doença séria que a gente falou, inclusive, se eu não me engano, ontem o doutor estava aqui falando com a gente sobre diabetes. Eu tive na gestação eu tive uma pré-diabetes, então conseguiu controlar ali, então não podia ultrapassar daquilo também, né? Que foi onde deu gatilho para tudo mudar. E aí, como é que foi esse processo? Porque assim, imagino que foi bem difícil, ainda mais se você deveria ter uma rotina daquela alimentação fácil, né? Desembalou, comeu, não tem muito preparo, planejamento, tá ali na frente já tá pronto, enfim, só para matar a fome. Como é que foi mudar tudo isso e também as atividades físicas que provavelmente você iniciou? Iniciei. Iniciou. Eu sou ovo-lacto-vegetariana, não consumo a carne vermelha. E gosto muito de ovo e dos derivados de queijo, mas eu amo um carboidrato, família italiana, então doce. Um doce, então era meio quilo de macarrão, e isso para mim foi um processo bem difícil. Eu conheci um médico, um nutrólogo, que na verdade eu decidi que eu não ia mais tomar remédio na minha vida, né, porque eu vim da adolescência, né, com isso já, então ali eu decidi também pela minha filha não nem fazer a bariátrica, porque eu pesquisei bastante, eu fiquei com medo no momento, e remédios também. Então eu tinha alimentação e atividade física, déficit calórico e
queimar caloria com o segredo do emagrecimento, exatamente. né, Ana? E aí eu conheci esse nutrólogo, e aí eu comecei a reduzir tudo pela metade. Então ele não me deu uma dieta restritiva, porque eu gostava de comer, eu gosto de comer. E ele falou, Ana, então vamos começar você cortando. Quantos pães você come? Então vamos comer, continua comendo o seu pão, mas reduz. Então eu fui fazendo uma reeducação alimentar, entendendo, me alimentando melhor, né? Sabendo comer os carboidratos. Atividade física todo dia? Sempre, sempre. Eu iniciei, tive um personal, um mestre também que me ajudou, e eu fazia musculação, e eu falava assim, mas só musculação? Ele é o que queima mais, Ana, que a gente acha que, né, não queima. E a musculação é o que segura, né? Sim. Quando você come alguma bobeira, Sim. o próprio músculo, ele ajuda a Sim. queimar aquela caloria. Eu peguei o gosto por correr, então eu corria bastante. A todos nossa os diretora dias. também corre bastante. Sim, Você já correu com bastante. ela? Também, já corri. Ó. E eu corria muito, muito, muito mesmo. Hoje não corro tanto quanto ela, que já é uma maratonista aí. Sim. Né? Medalhas. Medalhas, mas eu também corri bastante. E a Você musculação. tomou gosto mesmo, sim, então. Sim, era todos os dias. E o que foi legal, que assim, eu perdi muito peso e não fiquei com tanta flacidez tisular, né? Que a gente tem aquela flacidez que era a minha maior preocupação, né? Em ficar flácida, né? O braço, a perna. Então, a musculação me ajudou com isso. Sim, e aí te ajudou bastante, né? Sim. E eu acredito que a qualidade de vida mudou também. Sim. Aí você conseguiu brincar mais com a sua filha, fazer... Autoestima, né? A autoestima também. muda. A Né? me arrumar, a me maquiar, a me olhar no espelho, a sorrir. Não que a obesidade... Não Sim. tô levantando É o que eu falei, nenhuma bandeira. né? Você sempre foi Sim. bonita, sempre Era esteve uma com a sua beleza ali. Sim. Né? Você só quis mudar um pouco porque aquilo te Eu fazia estava bem. feliz naquele momento. Exatamente. Né? Eu fiquei por algum tempo, mas depois eu vi que eu não estava feliz. Então acho que a gente tem que mudar quando a gente não está se sentindo bem. E deu uma mudança grande. Sim. Eu com certeza acho que melhorou ainda mais sua qualidade de vida, né? Gente, ó, já estamos aqui com a Ana prontinha para mostrar pra gente drenagem linfática. Vocês conhecem a drenagem linfática porque é antiga, né, Ana? Muito boa. Muita gente faz, muita gente gosta de fazer e muita gente pensa que é só pra estética. Não é, né? Inclusive, deixa eu apresentar também a sua filha maravilhosa, a Marina Neves. Marina Neves está aqui com a gente, nossa modelo também de hoje, né? E por que a drenagem linfática, além de ser boa para estética, desinchar, também é boa para a saúde? A gente pode usar a drenagem em diversos casos, por exemplo, para edema, linfedema, por exemplo, causada por um pós-cirúrgico, quando a gente faz uma cirurgia, seja ela estética ou de correção, a gente pode tanto fazer a drenagem no corpo como também na face, tá? Ah, tá. Então esses são os benefícios. Como a drenagem, a gente vai levar essa linfa todos para os gânglios, né? A gente consegue melhorar também o sistema linfático. Então a circulação também ajuda. Então a pessoa fica muito em pé, muito sentada, as enfermeiras, motorista, menos dor, né? exatamente. O inchaço vai embora. E aí... aquela sensação de pernas cansadas que a gente fica no final do dia, né? Como que é normalmente pra gente ter uma noção dos a gente movimentos? tem uma ideia de que drenagem linfática é um movimento brusco, né, e que vai causar dor. Não podemos. Muita gente fala isso. Sim. Eu quero sentir dor. Não. A drenagem é bom quando eu sinto dor. Não necessariamente, não precisa. O gânglio, ele fica acima do músculo, então a gente não precisa ter tanto movimento brusco como se fosse uma modeladora, tá? A ideia é a gente abrir todos os linfonodos, né? Então a gente abre os linfonodos e nós vamos levando essa linfa. Então a gente leva num movimento leve, com uma pressão pouca. Então a gente vai fazendo um bombeamento fisiológico. Mas tem que ter algum hidratante, creme específico? Sim. Geralmente eu gosto de usar um hidratante à base de óleo de algodão, semente de uva. Se é uma cliente que ela tá lá todo dia trabalhando o dia inteiro, chegou com um estresse, um nervoso, eu gosto de colocar um olhinho, um essencial de lavanda, para ir acalmando também essa cliente. Ah, tá, porque daí também já vai... E também colabora, né, no processo, quando acalma. Sim, vai continuando. Melhora. Lembrando que a drenagem linfática, ela continua esse processo durante 2, 3 dias.
Então vai continuar te desinchando, melhorando a sua circulação, seu pessoa sistema vai mais ao linfático. banheiro? Sim, vai. Urina mais. Vai urinar mais. E aí, Ana, uma dúvida. Todo mundo, né, principalmente mulheres, mas todo mundo pode fazer drenagem linfática? Não. A gente tem aí umas contraindicações. Eu falo que não é para todo mundo. Né? Se você tiver, por exemplo, hipertensão e tiver descompensada, diabetes descompensada, uma infecção de garganta, a gente pode levar essas células infecciosas para esse sistema linfático. Então, nós não devemos. Então, é fazer uma anamnese bem feita e perguntar para esse paciente se ele está se sentindo bem, como ele está, se ele se alimentou, né? Porque a gente está mexendo com a pressão, com tudo. Então, às vezes eu estou fazendo uma drenagem linfática, a cliente está em jejum intermitente, ela vai levantar, ela vai ter tontura. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, saber qual que é a rotina desse paciente. A pessoa, às vezes, também tá fazendo, ela já sente a vontade de ir no banheiro. Sim, muitas. Acontece aí levanta, muito. coloca o hobby, vai ao banheiro e volta, não tem problema. Tá. E esses movimentos que eu vi que você faz, que tá fazendo, as pessoas podem fazer em casa ou não. Só com a ajuda desse? A gente não consegue. É o que eu falo, eu gostaria tanto de me drenar, né? Mas eu não consigo abrir os meus linfonodos e levar a minha linfa de fato certinho. Porque a gente precisa de uma pressão certa para levar essa linfa e fazer esse bombeamento fisiológico. Então a gente não consegue fazer. Igual o pessoal faz uma modeladora, coloca uma manta em casa. Não. Legal é um profissional sabendo, mesmo porque é o que eu falei, nem todo mundo pode. Se você tiver com uma infecção, a gente pode piorar outras coisas também. E qual que é a diferença da modeladora para drenagem linfática? A modeladora, eu gosto de trabalhar na parte do tronco e é um movimento mais brusco. Então a gente vai trabalhar a parte de gordura mesmo. Então a gente vem, faz esses movimentos assim. Já na drenagem, a gente abre todos os linfonodos. Então, abre esse aqui, os inguinais, ó. E vai levando essa linfa pra cá, ó. É o movimento. E fazendo um movimento de bombeamento fisiológico. E o resultado também é diferente? Sim. A gente consegue desinchar. E o que é bom também é que a gente tem uma melhora na fibroedema gelóide, que é no celulite. Então, a gente consegue, como é retenção hídrica, que a gente tem, que é uma inflamação hídrica, né, também a celulite, a gente consegue diminuir. Então, às vezes a cliente fala, ai, deu uma grande melhora na minha posterior, a minha celulite. É porque a gente tá lá drenando. E quem é que tá grávida, quem é gestante, é bom fazer? Pode fazer? Sim, depois de 3 meses e só com o médico. O médico liberou, aí a gente pode drenar. Porque a grávida fica bastante inchada, né? Sim, e na verdade a grávida, ela nunca vai estar deitada assim. A gente geralmente faz ela de lado, coloca uma almofadinha para ela se sentir confortável, também não faz de bruço, tá? Então é diferente a drenagem na gestante. Sim. Não exatamente na maca desse jeito. Isso, e o pós-cirúrgico também. Isso que eu ia perguntar, depois do pós-cirúrgico, quanto tempo que a pessoa pode já ir até a profissional para fazer uma drenagem? Depende. Porque ainda fica dolorido, né? Sim, depende do médico. Tem médico que já libera quando retira o dreno. Então, fez abdominoplastia, tirou o dreno, porque o dreno está fazendo esse serviço de drenar. Sim. A partir do momento que tira, a gente entra com a drenagem. Aí a gente entra com eletroterapia, entra com ultrassom, um LED para melhorar essa cicatrização, mas aí é com o médico. E geralmente ele liberou aí, ele liberou. Tem médico que, por exemplo, fez uma lipoaspiração, não colocou dreno, já pode drenar. Para não causar fibrose, não causar um seroma, né? Então ele já manda. Eu sou muito chata com o braço. Como que é a movimentação do braço? E uma outra pergunta. Drenagem linfática emagrece? Não, mas como a gente vai acelerar o processo linfático, você vai ajudar nessa perda de gordura. Perda de gordura nada mais é do que déficit calórico e atividade física. Mas assim, né? O desinchaço dá alguma diferença na balança ou não? Dá, eu tenho clientes que perdem a 1,5 kg na hora. Só de inchar, mas chega com acumular. Tornozelo, né, assim. Sim. Se você pegar uma enfermeira, um motorista de ônibus, então a gente vai ter. Lembrando... Ana, eu preciso marcar com você, hein? Por favor! Vai ser uma honra fazer. A drenagem é muito gostoso. Eu falo que a gente se apaixona. Tem clientes minhas que só faziam modeladora
e começar a drenagem e vir assim que é o céu, porque a gente consegue melhorar um monte de coisa, liberar toxina, melhorar a fibroedema gelóide, a saúde, a qualidade a de saúde vida. num todo, não é só estética, a gente está falando de saúde.